Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao canal Senhores do Tempo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos sistemas de pensamento mais influentes de toda a história. Então se preparem, porque nossa jornada vai nos levar do fundo de uma caverna escura até a luz ofuscante da verdade na filosofia de Platão. E olha, se essa busca por conhecimento já anima, que tal começar apoiando essa nossa análise? Deixa aquele like pra gente. Bem, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas, cruzando os séculos para mergulhar numa obra que simplesmente moldou o pensamento ocidental, a República, de Platão. Mas olha, esquece a ideia de um livro velho e empoeirado. Isso aqui é uma jornada, uma busca pelo verdadeiro significado da justiça num mundo que muitas vezes parece ter perdido a alma. Para a gente entender a República, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, Atenas, o berço da democracia, mas agora em ruínas espirituais. Estamos em 399 a.C. A cidade tinha acabado de ser humilhada na Guerra do Peloponeso, viveu o horror de tiranos sanguinários. A democracia até foi restaurada, mas ela estava frágil, sabe? Doente, paranoica. E foi exatamente essa democracia doente que fez algo que traumatizou para sempre um jovem filósofo chamado Platão. Ela condenou à morte o homem que ele considerava o mais justo de todos, o seu mestre, Sócrates. E o crime? O crime foi fazer as pessoas pensarem. Platão viu seu mentor beber o veneno, a cicuta, e ficou com essa pergunta na cabeça: como isso é possível? Como é que uma sociedade pode matar a sua própria virtude? A República inteira nasce daí, desse trauma. É o projeto mais ambicioso de Platão: desenhar uma cidade ideal, um lugar onde a justiça não seja só uma questão de opinião ou a lei do mais forte, mas uma verdade absoluta. Uma cidade onde um homem como Sócrates jamais pudesse ser condenado. E para construir essa cidade, Platão primeiro precisa redefinir o que é a própria realidade. Ele vai dizer que confiar nos nossos sentidos é um erro gravíssimo. Esse mundo que a gente vê e toca, o chamado mundo sensível, é só uma cópia imperfeita que muda o tempo todo, tipo uma sombra na parede. A verdadeira realidade, o mundo das ideias, é eterna, perfeita e a gente só consegue alcançar com a razão. Platão nos convida a imaginar uma cena bem poderosa. Pensa só, prisioneiros, acorrentados no fundo de uma caverna desde que nasceram. Eles nunca, jamais viram o mundo lá fora. A única coisa que eles conhecem como realidade são sombras. Sombras projetadas na parede à frente deles por uma fogueira. Para esses prisioneiros, não há dúvida, as sombras são a realidade. E essa imagem, a famosa alegoria da caverna, ela não é só uma historinha, sabe? Ela é, na verdade, a chave mestra para a gente conseguir destravar todo o pensamento de Platão. Ela ilustra de um jeito genial a jornada da alma, sabe? Saindo da ignorância para alcançar o conhecimento de verdade. Vamos ver como isso se desenrola na prática. Para Platão, a realidade é dividida em duas. A caverna, ela representa um mundo sensível. É um mundo que a gente percebe com nossos 5 sentidos. Um mundo de mudanças, de aparências. Pensa nos círculos que a gente desenha. Nenhum é perfeito. Agora, fora da caverna, aí sim está um mundo inteligível. Esse é um mundo real de verdade, acessível só pela razão. É lá que existe a ideia perfeita de círculo, da qual todos os nossos desenhos são só cópias imperfeitas. E claro, essa divisão da realidade afeta diretamente nosso conhecimento. Aquilo que os prisioneiros têm sobre as sombras, por exemplo, é pura opinião, ou dóxia, em grego. É um saber instável, relativo. O conhecimento verdadeiro mesmo, a ciência ou episteme, só é alcançado quando a alma se liberta e usa a razão para contemplar as ideias perfeitas lá no mundo inteligível. Mas como a gente acessa essas ideias? É aqui que Platão propõe uma coisa fascinante: a teoria da reminiscência. Conhecer, na verdade, é recordar. É o que ele chama de anamnese. Segundo ele, a nossa alma já viveu nesse mundo das ideias e conheceu toda a verdade, mas ela esqueceu quando nasceu neste corpo. Então a educação não é colocar algo novo na cabeça de alguém, e sim ajudar a alma a se lembrar daquilo que ela já sabe. Isso nos leva, claro, a uma questão provocadora para os nossos dias. Se a nossa realidade moderna também é uma espécie de caverna, cheia de sombras projetadas pelas mídias, pelas narrativas, como é que a gente pode começar a se levantar e a procurar a saída? As reflexões sobre isso são incríveis, então, por favor, compartilhem as ideias de quem está ouvindo aí nos comentários. Essa jornada para fora da caverna não é só intelectual, não.
é também uma viagem para dentro da gente. Para Platão, para entender a justiça no mundo, a gente precisa primeiro entender a justiça na nossa própria alma. Vamos dar uma olhada na arquitetura que ele propôs para ela? Ele imaginou a alma dividida em 3 partes. Lá no topo, na cabeça, fica a parte racional, que é a nossa capacidade de pensar e buscar a verdade. No peito, a gente tem a parte irascível, que é onde moram as emoções como a coragem, a honra. E lá no baixo ventre, a parte concupiscível, a fonte dos nossos apetites e desejos mais básicos. E essas 3 forças, bem, elas estão em constante tensão dentro de nós. A justiça, para Platão, não tem a ver com seguir regras externas, é um estado de harmonia interna. Ele usa uma alegoria famosa, a da biga alada, para explicar isso. A razão é o cocheiro, tentando guiar desesperadamente uma carruagem com asas. E essa carruagem tem 2 cavalos. Um é branco, nobre, disciplinado, é a coragem. O outro é preto, rebelde, selvagem, são os desejos, sempre tentando arrastar a gente para a lama do prazer imediato. E cada parte da alma tem a sua própria virtude. A razão busca a sabedoria. A parte irascível manifesta a coragem. A parte concupiscível, quando é bem governada, pratica a temperança, a moderação. E a justiça? A justiça é a virtude mestra, é a harmonia que surge quando cada parte da alma está fazendo exatamente o que deveria fazer, tudo em perfeito equilíbrio. Platão vai argumentar que essa ordem interna é o único caminho para a felicidade de verdade. O indivíduo justo é livre, é senhor de si. Já o injusto, por outro lado, é um escravo dos próprios apetites e por isso se torna o mais infeliz dos seres. Uma ideia bem poderosa, né? Se essa perspectiva sobre felicidade fez pensar, deixa aquele like pra gente. Ok, mas como essa ideia de justiça individual se aplica na sociedade? Platão faz uma analogia simplesmente genial. Ele diz que para a gente enxergar a justiça, que na alma de uma pessoa é algo pequeno, a gente precisa olhar para ela em letras maiúsculas, na estrutura da cidade ideal, a Calípolis. E este slide mostra isso de um jeito brilhante. Reparem só como a cidade ideal é um espelho da alma. A parte dos desejos da alma, o dragão faminto, corresponde à classe dos produtores, que teriam uma alma de bronze. A parte da coragem, o leão interior, corresponde aos guardiões da cidade, com uma alma de prata. E a parte racional, a bússola, corresponde aos governantes, os filósofos reis, com uma alma de ouro. Então, assim como na alma, a justiça na cidade é a mais pura harmonia. Ela acontece quando cada classe faz a sua função natural, sem querer interferir na outra. Produtores produzem, guardiões protegem e os filósofos governam. Simples assim. Essa é a ordem justa. Mas o que acontece quando essa ordem se quebra? A cidade adoece. A aristocracia, que é o governo da sabedoria, se corrompe e vira uma timocracia, quando a honra dos guerreiros vira a coisa mais importante, que por sua vez decai para uma oligarquia, quando a riqueza assume o poder. Isso leva à democracia, que para Platão era uma liberdade caótica onde todos os desejos são vistos como iguais. A crítica que Platão faz à democracia soa assustadoramente atual. Ele não via a liberdade ilimitada como uma virtude, mas como um caminho para o caos, onde cada um busca só prazeres imediatos. Isso lembra muito a nossa era das narrativas, do narcisismo alimentado por validação o tempo todo e até de uma sensação de vazio, de falta de propósito, que vem dessa gratificação instantânea. No fundo do poço, temos a tirania, quando a sociedade inteira se torna escrava dos desejos de um único homem. O estado tirânico para Platão é simplesmente a alma do tirano em escala gigante, uma condição de miséria e caos absolutos, tanto para quem governa quanto para quem é governado. Só que aqui surge a questão mais profunda de toda a república. Se um filósofo consegue finalmente escapar da caverna e ver a verdade, por que, em sã consciência, ele voltaria para a escuridão, para aquele meio de sombras e ignorância? A resposta de Platão é um imperativo moral. A jornada não acaba quando se alcança a iluminação. Quem viu o sol, quem contemplou a ideia do bem, tem o dever de voltar. Voltar para guiar, para educar, para governar aqueles que ainda estão acorrentados. Mesmo que essas pessoas o ridicularizem, ou, como fizeram com Sócrates, queiram matá-lo. O conhecimento para Platão não é um privilégio privado, é uma responsabilidade pública. Ver a verdade não dá o direito de abandonar o mundo.
Pelo contrário, cria a obrigação de tentar melhorá-lo. O saber, de verdade, sempre gera um dever. No fim das contas, a República de Platão vai muito além da política. Ela se torna um manual para a nossa vida interior. A cidade ideal pode até nunca existir, mas a busca por uma alma justa, essa é a tarefa de uma vida inteira. A grande questão que Platão nos deixa não é sobre governos, mas sobre o eu de cada um. A justiça é a ordem da alma. Será que essa ordem está em harmonia? Deixem as últimas ideias nos comentários e até a próxima!